Hoje nós vamos entrevistar um professor de teologia dispensacionalista, né, autor de livros, inclusive, a respeito do assunto, voltados para a escatologia, a fim de entender quais são as contribuições que o dispensacionalismo tem e que respostas ele oferece às principais críticas que recebe das demais correntes. Está conosco o pastor José Carlos de Lima, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, já conhecido dos nossos telespectadores por causa dos inúmeros debates há muitos e muitos anos que ele participa aqui. Seja muito bem-vindo, pastor José Carlos, paz e graça. Muito obrigado, reverendo. Prazer estar mais uma vez aqui no Vejam Só e poder contribuir, com esta visão, com esse programa também, falando a respeito desta visão que, a nosso ver, contribui no cotidiano porque inspira o crente na questão vigilância e oração, fundamentalmente nesses dois pilares que Cristo colocou, o que ele recheou o Novo Testamento, de vigiai e orai, tendo em vista que uma volta, um arrebatamento iminente. Por causa disso é que a gente se sente à vontade para falar do assunto. Maravilha. O pastor José Carlos de Lima é ministro da Igreja Assembleia de Deus. Aonde, pastor? Então, pastor, nós estamos ali agora em São Caetano do Sul, a rua Pedro José Lorenzini, com o pastor Valdivino, O setor ali é o 107 do Ministério do Belém. Colaboramos dentro do possível com os amados ali, porque estamos sempre atendendo algumas agendas, nem sempre é possível, E a gente deixa o nosso abraço ao pastor Valdivino, aos irmãos da Igreja Renascente em Cristo, que também contam com o nosso serviço de apoio teológico, pregações, etc. E ali em São Caetano, vamos prosseguindo como Deus determina a marcha, Amém. São Caetano fica no ABC Paulista, na Grande São Paulo. É um dos municípios mais bem pontuados do Brasil, Parece que é o primeiro no IDH brasileiro. É o primeiro em IDH, exatamente. É isso mesmo. Eu vi essa reportagem há menos de um mês, E mudei para lá faz uns 6 meses, mais ou menos, e realmente confio. É muito bom. São Caetano, muito bom. Um ósculo santo aí para os irmãos da Assembleia de Deus e também para os irmãos da Primeira Igreja Batista de São Caetano, a PIB, onde eu já tive a oportunidade de estar algumas vezes. Tem uma delas, me parece, que na Rua Amazonas, ali. Ela mesmo. Ela mesmo? Ela uma benção. Os irmãos estão sempre louvando a Deus ali. A gente passa em frente, eles estão ali à vontade louvando a Deus. Muito bom. A igreja do pastor Neto, Pastor Neto, Pastor Neto, está lá há muitos anos. Muito bem. Eu já vou colocar no ar a enquete para eu não esquecer, e você já vai respondendo aí pelo que você conhece hoje da realidade, tá bom? Depois, se você quiser mudar de opinião, é só votar de novo, tá bem? Vamos lá, põe a enquete no ar. Em termos mais simples, quer dizer, sem grande preocupação com erudição e tudo mais, em termos mais simples, qual visão escatológica está mais de acordo com a Bíblia, segundo o entendimento que você tem hoje sobre o assunto? A gente só pode colocar duas opções, duas alternativas no programa. Então vai aparecer aí a primeira, que é o pré-milenismo, e a segunda, que é o amilenismo. Normalmente são as duas posições que se degladiam nos debates do Vejam Só, feitos de segunda a quinta, E hoje a gente, na sexta-feira, explora uma das questões só com um dos representantes, depois vai vir outro e assim vai. Assim a gente vai aprofundando mais a questão. Existe o pós-milenismo também, mas porém é uma corrente mais minoritária, entre os evangélicos. Ela já foi muito forte antes da Reforma, proteção do século XVI e tal. Seria, segundo muitos, um posicionamento mais alinhado com o catolicismo romano, que é a implantação do reino pela via da implantação da igreja e por aí vai. Já o pré-milenismo é completamente diferente e o amilenismo, então, nem se fala. Qual corrente que o senhor vai defender? Então, reverendo, conforme nós, como diz assim, somos fiéis aos princípios nos quais fomos versados, os quais estudamos, aprendemos, etc.
A gente vai ficar com o pré-milenismo, né, pelo fato de, há pelo menos 32 anos, estudarmos escatologia, né, e defendermos esse pensamento, né? Então, a gente tem como base, quero me utilizar de alguns textos, né, começando em Marcos 13 e 33, quando Jesus diz assim: olhai, vigiai e orai. Note que esses 3 verbos nesta ordem, eu trabalho muito isso nesse livro Visão Panorâmica. Quando ele diz olhai, ele já está tratando de uma iminência da volta dele. Porque você vai olhar o quê? Acontecimentos a nível de mundo. Acontecimentos escatológicos que, na realidade, apontam para uma vinda para Israel, mas não deixa de alertar a igreja de Cristo com relação ao seu arrebatamento pré-tribulacional. Não deixa de acordar o crente quando, por exemplo, vamos citar aqui do verso 35 ao 37, quando o Senhor lança uma parábola no verso 34, dizendo assim: é como se um pai de família viajasse e pegasse cada funcionário da sua casa e entregasse uma tarefa. E depois falasse ao porteiro: vigia. Bom, então quando ele diz esse vigia, ele está dizendo o seguinte: vigiai porque não sabes quando virá o Senhor da casa. Aí o amado irmão pega esta questão casa em Hebreus 3 e 6, mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Claro que tem um condicional depois. Se tão somente guardarmos a esperança que nos foi dada. Então essa casa que somos nós, casa essa de Efésios 2:19, quando Paulo ensina: já não sois estrangeiros, peregrinos, mas sois concidadão dos santos e sois da família de Deus. Casa essa que em 12:48 a 50 de Mateus, o Senhor Jesus diz: quem é minha mãe? Meus irmãos, minhas irmãs. É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então esta casa, Jesus tem um assunto particular de arrebatamento com ela, sem dar um sinal prévio desse arrebatamento que começa em João 14, do 1 ao 3. E é a partir daí que eu quero somar esse comentário. Perfeito. O irmão mencionou o livro, deixa eu mostrar aqui, né? É o Visão Panorâmica do que há de vir, né? Um curso intensivo de escatologia do pastor José Carlos de Lima. Esse livro foi publicado quando, pastor? Em 2021, né? 2021, quer dizer, é um livro bem recente. E é bem didático, né? É um curso intensivo, realmente é um curso intensivo, ele vai percorrendo todos os aspectos da escatologia. O senhor sempre foi dispensacionalista? Sim, sempre fui dispensacionalista, né? Porque o meu primeiro contato com a escatologia, eu me lembro como hoje, foi no tempo do mimeógrafo. Olha que nós estamos de cabelos brancos, viu? O famoso duplicador a álcool. Meu Deus do céu. Meu pai do céu, como sofri com aquilo lá. Então, o que acontece? Um pastor que eu tive, chamado José Vitor, já em saudosa memória, ele trouxe a igreja de Valparaíso, interior de São Paulo, ele próximo de Araçatuba, né, dentro dessa matéria. Por ele ser, na época, já um teólogo formado, então ele pegou aquela rapaziada do grupo de oração e do grupo da mocidade, né, e procurou conduzir por esse tipo de estudo, começando com a escatologia. Então nós conhecemos ali o curso básico completo, né, do Pentateuco até a escatologia. Quando chegou a escatologia, nós paramos, falamos: não, aqui não vamos ficar. Então a paixão começa a se desenvolver a partir daí. Né? E aí, de lá para cá, não deu para parar mais, porque depois chegou na minha mão a coleção de Abraão de Almeida e quando você aprende com ele é diferente a situação, viu, pastor? É diferente. Então, sempre nós tratamos desse assunto, tratando a história secular, a história de Israel, a história da igreja e a escatologia, porque a escatologia é a história. Né? O desenrolar da história vai trazendo os acontecimentos profetizados lá nos fundamentos proféticos. Quando chega no Novo Testamento que Cristo reforça a escatologia, ele está reforçando nada mais, nada menos do que aquilo que o Pai falou lá no passado. E então depois Cristo sai, o Espírito Santo entra, conforme a promessa de João 16, 9 a 11,
que o Espírito vem com função escatológica também, dentre as muitas, uma delas função escatológica, né? Quando Jesus diz, ele vos fará lembrar e vos anunciará tudo o que há de vir. Então, quando você tem essa base, ele anunciará, automaticamente Cristo está te convidando, conheça a escatologia, ele vai te anunciar. E eu creio piamente que Deus, o Altíssimo, trará um avivamento extraordinário para a igreja dele, nessa iminência do arrebatamento da igreja. O senhor menciona no livro 4 escolas, obviamente ligadas à interpretação das profecias, ou da Bíblia, ou do fim dos tempos. Quais seriam essas escolas? Então, você tem aí a escola idealista, por exemplo, né, que tem os seus ideais, a sua estrutura teológica, né? A preterista também, e todas essas escolas que você trabalha muito em cima dela, do pensamento de cada uma, né? E a futurista, para mim, foi aquela que chamou a atenção. Por que a futurista chamou a atenção? Exatamente porque nós vemos, o dispensacionalismo, olha para a escatologia, para o livro do Apocalipse em particular, visando o futuro, né? O que é o contrário do preterismo, que ponha a situação lá no passado. Mas olhando bem a escatologia, avaliando os fundamentos, o que disse dentre os profetas maiores, o principal deles, Daniel, o primeiro, o mais escatológico, Isaías, o segundo, Ezequiel, o terceiro, e dentre os menores, Zacarias. Zacarias é um profeta escatológico de modo extraordinário. Então você vê o futuro. Você tem cumprimento, por exemplo, da reestruturação de Israel no futuro. Porque o que aconteceu depois do ano 70? A nação foi, vamos dizer assim, quase dizimada. O que aconteceu depois do ano 70? E é aí que eu discordo quando colocam as 70 semanas, terminando em Tito Vespasiano. Porque não tem nenhuma prova para isso. Por que não tem nenhuma prova? Primeiramente, porque quando você olha para os 6 objetivos das 70 semanas, nenhum deles se cumpriu depois do ano 70. O que se cumpriu depois do ano 70? Se cumpriu o que Jesus disse em Lucas 21, 24. Primeiro, esse povo cairá ao fio da espada. Aconteceu, teve cumprimento. Segundo, esse povo será levado cativo para todas as nações. Aconteceu, a história conta isso. Nós não precisamos criar uma história. Não, a história diz. A história secular, a história de Israel. A diáspora. Acabou, não tem a diáspora suprema desse povo. Mas isso foi previsto quando? Lá no maior dos fundamentos, 30 de Deuteronômio, do 1 ao 10, particularmente até o 5. E há de ser, Israel, que sobrevindo sobre ti todas essas bênçãos e maldições, e te lembrares do Senhor teu Deus, para o amar e respeitar, o Senhor teu Deus te trará de volta a essa terra. Essa visão ultrapassa o cativeiro assírio, 722 a.C., o cativeiro babilônico, 606 a.C., e vai lá na diáspora a partir do ano 70, que só pode ser reconstruída essa profecia a partir de quando? De 1897, quando Teodoro Herzl começa a profetizar o movimento sionista e os judeus voltando para a sua terra. E aí tu entra com Ezequiel 37. E aí tem uma sequência da reconstrução de Israel. Aconteceu no ano 70? Não. Os 6 objetivos das 70 semanas se cumpriram? Também não. Em último lugar, o que disse Jesus? E esse povo será levado cativo e Jerusalém será o quê? Pisada pelos gentios. Até. Esse até, amigo, ele cobre todo o período da dispensação da graça. Até que o tempo dos gentios se acabe. Quando começou em Nabucodonosor, 606, o cabeça de ouro da estátua de Daniel, capítulo 2, 28 a 44. Visão que se repete no capítulo 7, mudando apenas o que é a figura. Enquanto Deus usou metal aqui no capítulo 2, ele usa animal no capítulo de número 7. O que é isso? Visão do futuro de Israel. Esse projeto com Israel é insubstituível. Então, como é que o senhor explica as 70 semanas? Que o senhor discorda aí da visão... Isso. Então, como que nós explicamos? Primeiramente, quando diz assim, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Daniel 9, né? É 9, 24 a 27, né? Primeiro objetivo, para extinguir a transgressão de Israel, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 6 objetivos. Se cumpriram? Nenhum se cumpriram. Então, as 70 semanas não foram concluídas em Tito Vespasiano. Em outras palavras, o que Deus quer dizer? Israel seria plenamente restaurado.
Aconteceu, eles foram restaurados? Não. Aconteceu o contrário, como já explicamos. Segundo, qual é o segundo passo para você interpretar? Você tem, por exemplo, Xerxes, o rei Assuero de Ester, 486 a.C., que termina o seu domínio em 465. Seu filho, Artaxerxes, o Longimanus, pega o poder ali e dá sequência, 465 a.C., e quando é 20 anos depois, aí entra Neemias capítulo 2. No ano 20º do rei Artaxerxes, aí é quando você entra com a profecia. Março de 445, inicia-se a contagem. Então, em terceiro lugar, o que você faz? Neemias capítulo 2, do 1 até o 10. O que você faz em terceiro lugar? Você tem que trabalhar com aquilo que o anjo ponha na profecia. Como que ele põe na profecia? Ele divide a profecia em 3 etapas. São 7 semanas, mais 62, mais 1 semana. Se isso está colocado por um ser celestial que não precisa se assentar na cadeira de uma faculdade teológica para aprender, pelo contrário, recebe de Deus a mensagem e traz para os homens, como fez com o profeta. Se você não entrar por esse caminho que o anjo te aconselha a fazer, você tem uma chance de 90% da tua interpretação ser equivocada. Porque se ele te deu 3 períodos, trabalhe os 3 períodos primeiro. Normalmente soma-se o primeiro com o segundo como se fosse uma coisa só. Como se fosse um só, as 483 anos. Como ele dividiu, aí você veja primeiro, a dor de Neemias, o sacrifício de Neemias, os amigos de Neemias, os inimigos de Neemias, tudo que ele fez em 49 anos ali. Ele, depois dele, alguém que deu extensão no trabalho, né? Você vê que Esdras anteriormente trabalhou com o quê? Esdras trabalhou com o templo. E Neemias, muro, jardins e a cidade. Aí tem todas as interrupções que Sambalat, Tobias, Gesem, aqueles caras entraram, sabe, aqueles que são enviados pelo outro, né? Vamos chamar de outro, como Jesus falou em João 5,43, né? Esses camaradas fizeram o quê? Diante de tanta mentira e engano, foi interrompida a obra quantas e quantas vezes? Tudo isso levou o quê? 49 anos, 7 semanas. Conhecendo isso aí, ininterruptamente inicia-se as 62 semanas subsequentes, né? Que vai dar 434 anos, com mais 49, 483. Que chega até onde? Que chega até onde? Chega até 6 de abril de 32, quando Cristo entra em Jerusalém montado no animal de carga, como disse Zacarias no capítulo 9 e no verso de número 9. Chegando ali, aí vem o verso 26. Eu acredito, reverendo, que por não atentar para um detalhe tão miúdo, tão pequeno, no início do verso 26, e depois das 62, o segundo período, o Messias será tirado. Isso não tem nada a ver com Tito Vespasiano, pelo amor de Deus. Depois das 62 semanas, Cristo vai à cruz, depois ressuscita, fica 40 dias, aliás, e vai embora para o céu. Cumpriu-se literalmente. O Senhor Jesus anteviu isso aí e falou a respeito, em 19 de Lucas, do 38 a 43. Quando ele disse isso, que ele cita aquela frase muito, para mim, uma das mais belas a nível de escatologia, Jerusalém, primeiramente, você não reconheceu o tempo, o que hoje, no teu dia, é devido. Aquela era a oportunidade. Ali estava se cumprindo, ali estava terminando. O prazo é hoje. Porque aquele evento foi o evento que marcou o ministério de Cristo. Foi o grande evento que marcou o ministério do Messias. Foi entrar na cidade de Davi. Cidade que ele profetizou dizendo em 5:35 de Mateus: não jurem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, aquele dia que era o dia de Jerusalém, era o dia de Israel, era o fim dos 483 anos proféticos, Jerusalém rejeitou. Então ele profetiza o futuro agora, do outro ungido que virá. Aí vem a sequência do verso 26. E o povo de um príncipe que há de vir, o povo, os soldados do príncipe que há de vir, depois do Messias de Israel. Depois do sacrifício do Messias, pois o sacrifício é o marco da história, e não Tito Vespasiano. Por isso tem que ser respeitado o primeiro Messias colocado, o Senhor Jesus. Depois, esse povo de um príncipe vem e destrói a cidade. Aí já entra no ano 70. Então vamos por partes. Pastor, os 3 períodos, só para a gente resumir agora, os 3 períodos dos quais o anjo falou. O primeiro período seria
na história? Isso, os 49. 7 semanas. As 7 semanas, que compreende qual período da nossa história? De Daniel até algum... Isso, dali de Neemias, capítulo 2. De Neemias. Então começa a contar em Neemias. Neemias, tem nada a ver com Daniel, né? Certo. Neemias, porque Neemias, dele a Malaquias, você já está fechando o Velho Testamento, né? Certo. Então você tem Neemias ali, 445 a.C., março daquele ano. Aí você começa a contagem. 49 anos depois, termina às 7. Certo. O primeiro período é esse. Esse é o primeiro período. Tá. Tá? O segundo período. Aí começa, depois terminou os 49, inicia exatamente os 434 anos subsequentes. Aí vai até Cristo Jesus, a entrada dele em Jerusalém. Que uns colocam em março de 431, outros que querem unir, por exemplo, um ano antes de Cristo e um ano depois. Por exemplo, MacArthur uniu um ano só, para dar em 432. Se você colocar um ano antes de Cristo, se você contar na cronologia, você vai colocar em 431. Se você somar os dois, você vai colocar em 433. Você vai colocar aí Jesus no ano 34, mais ou menos. Você entendeu? Como tem essa diferença aí de tempo, né? Então eu prefiro ficar com 432, ali no 6 de abril, mas daquele de 32, aliás, né? Vai ficar 6 de abril de 32 de Cristo. Ele entrando em Jerusalém e tendo o cumprimento de todas essas profecias. A partir dali, quando Cristo percebe a rejeição de Jerusalém, que ele profetiza sobre o outro que virá para destruí-la, então aí começa o grande intervalo. E é nesse intervalo que o que ele profetizou, em 16, 18 de Mateus, vai entrar. Então, aí é que entra aquele, como o senhor falou, intervalo. Nós temos 69 semanas correntes na história a partir Correntes de Neemias. na história, até ali, a partir de Até Neemias. a entrada de Jesus, Em Jerusalém. a entrada triunfal. A partir daí, inicia-se um período de interregno, né? Isso. Que nome que a gente pode dar para esse período? O grande intervalo, né? O grande intervalo. Certo. Por quê? Porque aí vai chamar de dispensação da graça, período da igreja, dispensação do Espírito Santo. Porque o que ele profetizou em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha igreja, edificarei. Ela só é edificada em Atos 2. Então ela nasce em Atos 2. Depois Paulo vai explicar em Colossenses, capítulo de número 3. Não é? Efésios 3, perdão. Do 1 até o 13, como um mistério de Deus oculto em dispensações passadas, mas que agora foi revelada aos seus santos, profetas e apóstolos. Aí entra a igreja. Certo. Então esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja. Tá. E quando é que se retoma as semanas? Falta uma semana. É só a igreja sair daqui. Por isso que o arrebatamento tem cara de iminência. Sem essa doutrina, a escatologia... Eu faço uma pergunta que eu já deixei para um pós-tribulacionista, mas eu estou aguardando dele a resposta, né, e deixo aqui de novo. Como é que você conhece o ponto de partida dos 7 anos finais da grande tribulação? Como é que eu posso compreender que tal dia... tal hora eu estarei ou vai estar iniciando no mundo a grande tribulação? Eu tenho minha resposta. A 70ª semana é a grande tribulação. É a grande tribulação, propriamente dito. Então. Até porque você tem a Confederação de Nações, 10, representada nos 10 dedos da estátua profética, Daniel 2, 41 a 44, os 10 chifres na cabeça do animal feroz de catadura, 7 de Daniel. Você tem repetido isso aí. Em Apocalipse 13, 1, eu vou discutir isso aqui com outro servo de Deus, no dia 23, onde tem a besta com 10 chifres, 10 chifres, isso mesmo, 7 cabeças e 10 chifres, entendeu? Que se repetem 17 do Apocalipse também. Esses reis são 10 representantes que ainda não receberam reinos. Eles vão triunfar como o maior suporte do anticristo, juntamente com o falso profeta. Isso a gente deixa para depois. Mas eu quero perguntar, a pergunta que eu fiz foi essa. Qual é a marca para falar assim, gente, começou a grande tribulação? Aí eu pergunto para o pós, se a igreja vai estar aqui, como é que eu conheço? Então, pastor, mas aí nós temos um probleminha, que é 2 Tessalonicenses 2, o irmão está careca de saber. Paulo diz que os eventos
que ele explica na primeira carta, que é o arrebatamento, o encontro da igreja dos salvos com Cristo, não se dará sem que antes se manifeste o filho da perdição, o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e tal. Como é que faz? Isso, porque quando você pega do verso 1 em diante, né, que você percebe que houve ali um equívoco, ao invés de dia do Senhor tem dia de Cristo, no verso 1, no verso 2, né, sem que o dia de Cristo, como se o dia de Cristo houvesse chegado e etc., né? Aí você trabalha primeiro o que é dia do Senhor, à luz da profecia, e o que é dia de Cristo. O dia de Cristo é exatamente o dia que ele falou em João 14. O dia de Cristo envolve o que? Arrebatamento, envolve o que? Gozo, alegria, satisfação, porque uma igreja vai sair da terra. É um dia de festa para o crente, é um dia de alegria. Então você liga isso com o primeiro versículo, o segundo versículo, e quando você olha para que, sem que venha primeiro a apostasia, e alguns entendem que essa apostasia, pelo fato de ser definida também como arrebatamento, entendem o seguinte, que vem primeiro a apostasia, sendo o arrebatamento, a igreja sai primeiro para depois vir exatamente o iníquo. Né? Já tem outros que dizem o seguinte, não quero entender essa apostasia como a questão de arrebatamento, mas como uma questão de queda na fé, uma questão de queda espiritual, de desvio da fé. Se arrebatamento seria um arrebatamento da fé. Então, quando você olha para isso aí, que você vai fazer uma ligação com versos 7 e 8, né? Quando você tem, por exemplo, vamos pegar o verso 7 e 8, vamos fazer uma leiturinha, porque é muito interessante pegar detalhes dele, detalhes que eu começo a trabalhar esses detalhes, e eu vejo que há uma razão para os irmãos prestarem bem atenção nisso aqui, amados, que é muito interessante para nós conhecer, quando o verso 7 diz assim, porque o mistério da injustiça já opera, somente há um que aí resiste, até que do meio seja tirado. Né? Então, o que é que do meio seja tirado? Se tem um mistério que opera, que é colocado como um freio na iniquidade, qual é o único ser, ou personagem, ou fator, ou o que pode dar um freio na iniquidade do mundo? Somente um personagem celestial, que foi prometido para a igreja, enquanto ela estiver aqui, e este ser, juntamente com a igreja, é capaz de refrear ainda a iniquidade, pois nós pregamos contra a iniquidade, e pregar contra a iniquidade é colocar um freio nela, ainda que não seja ouvida a pregação, mas é o seu papel, é o nosso papel. Então, se esse mistério tem que sair da terra, aí entra o verso 8, e então será revelado o iníquo. Então, ele só é revelado quando esse segredo do verso 7 sai. Sendo ele o Espírito Santo, que está somente na igreja, conforme promessa, João 14, 26, João 15, 26, João 16, 9 a 11, essa promessa do Espírito na igreja, só pode sair esse Espírito com a igreja. Mas então, o Espírito Santo vai sair do mundo? Não, ele sai, só que ele é Deus. E como Deus, ele ainda opera na grande tribulação. Ele opera primeiro nas duas testemunhas para fazer milagre, ele opera em qualquer gentil arrependido, ele opera em qualquer judeu arrependido. Por isso nós defendemos que há salvação na grande tribulação, conforme eu expliquei no debate passado, 7:14 do Apocalipse, com outros versículos também. Então eu ponho esse aqui, esse é o texto básico para mim, para definir o início do texto, o 1, o 2 e o 3. Então, mas vamos lá, parece que então Paulo entra numa contradição. Ele diz que de modo algum acontecerá a reunião dos crentes com Cristo antes da manifestação do iníquo, mas depois o iníquo só se manifesta quando a igreja já tiver saído. Eu fiquei confuso. Porque aí eu coloco aqui essa tradução, por exemplo, como diz assim, que pela vinda do Senhor Jesus, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbe, quer por espírito, quer por epístolas, quer por palavras, como de nós, como se Paulo tivesse escrevido e falado para eles, não é? Como se o dia de Cristo, é esse o dia de Cristo que causa confusão, porque o dia de Cristo é o dia do arrebatamento da primeira carta, e aqui aí você examina o Novo Testamento interlinear, dia do Senhor. Aí você busca nos profetas o que é dia do Senhor. Aquele de Joel 1,15, juízo na terra. Joel 3,14 e 15, multidões e multidões no vale da decisão, juízo na terra. Joel 2,1, trombeta, tocar a trombeta em Sião, perturbem-se os moradores da terra. Esse dia de ira, de 34 de Isaías, do 1 ao 8, onde Deus convoca as nações para a batalha. Você tem então 25, 31 de Jeremias, quando o próprio Deus fala através de Jeremias, dizendo que ele tem contenda com as nações. Salmo de número 2, 5, 9 e
11 e 12, quando a ira de Deus cai na terra. Então o dia do Senhor é dia de ira. Então, como se o dia do Senhor, o dia de ira, já tivesse chegado. Então, os irmãos de Tessalônica pensavam, estamos sofrendo o dia do Senhor, sendo que Paulo nos ensinou que o dia de Cristo, eu saio daqui. Então, a confusão não está nisso, nem em Paulo, mas está exatamente numa tradução da corrigida, que nesse livro você vai ler, você vai perceber, que eu solicitei, que se temos que defender essa verdade, tem que ser trabalhada a corrigida. Porque todas as outras, dia do Senhor, atualizada, NVI, NTLH, Bíblia de Jerusalém, King James e Novo Testamento interlinear. Quando você põe o dia do Senhor aqui, aí você vê realmente dia do Senhor. Irmãos em Tessalônica, o que vocês estão sofrendo não tem nada a ver com o dia do Senhor, pois o dia do Senhor só virá, aí sim, aqui entra o iníquo e etc. E não o dia de Cristo. Então a questão está na tradução corrigida, aqui na versão corrigida. Tá bom. Pastor, por que o dispensacionalismo tem esse nome? Porque quando você começa a observar certos determinados períodos da história, quando Deus começa a trabalhar com o homem, veja só, como que Deus tratou Adão lá no Éden, assim que acabou de criá-lo? Dentro do seu estado de inocência. Deus falou com ele a nível desse Adão. Só que Deus não queria um Adão simplesmente inocente, mas queria um Adão inteligente, hábil e sábio, capaz de discernir e de obedecê-lo. Então, quando você tem a queda do Adão, você tem uma mudança de atitude do homem no pecado e uma mudança de Deus automática. Deus dá a sentença das duas mortes para ele. Então, eu posso chamar a primeira relação de Deus com Adão como inocência. Um período de inocência. Depois, um período da consciência desse Adão. Então, olha só o que esse Adão vai fazer agora. Ele percebe que Deus fala para ele, se você comer, você morre. Ele está sabendo. Ele vai e come, sabendo que ia morrer. Qual foi a primeira morte que ele experimentou? Foi a física? De jeito nenhum. Ele experimenta a primeira morte, cujas características é fugir do Criador. Foi o que ele fez. Nesse contexto é que Isaías 59:1 diz assim, olha, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o ouvido agravado, que não possa te ouvir. Mas os vossos pecados separam. Então essa separação é a primeira morte que o humano experimenta. Adão experimentou, o que ele fez? Fugiu do Criador. Bom, então agora o Criador vai procurar o Adão. Aonde estás? Se você traduzir essa pergunta da seguinte maneira, Adão, em que estado você se encontra? Aí você percebe que a segunda morte só é dada como sentença lá no capítulo 3, verso 19. Você é pó, agora você vai voltar. E aí é quando o homem envelhece e morre aos 930. E isso se estende até o Noé. Porque em Noé, Deus, o Altíssimo, começa a virar agora uma dispensação. Ele dá o dilúvio, ele encerra tudo, mas com Noé ele tem uma aliança. Em Noé começa agora um novo ponto da história. É como, eu vejo esse episódio de Noé, reverendo, assim, é uma espécie de um novo nascimento. Onde eu pego essa velha raça que ficou para trás, que morreu no pecado, filho de Deus misturado com as filhas dos homens, iniquidade, todo tipo de perversidade. Haja vista a vida de Lameque, matei um homem porque me pisou, o outro porque me feriu. Quando você começa a observar isso, você tem Noé como aquele filtro da humanidade. Por Noé agora vai passar esse filtro. Então Deus tem uma aliança com ele com um requisito diferente da inocência e da consciência. Quando chega no Abraão, aí Deus começa o quê? Uma chamada missionária universal, 12 de Gênesis. E aí Deus agora olha o quê? Deus agora vai olhar para a raça humana na sua totalidade. Sai da tua terra, tua parentela, em ti serão benditas todas as nações da terra, não interessa quem. Então essa chamada universal, missionária, você tem agora requisitos, aliança no capítulo 15, verso de número 18, quando uma terra é prometida, as dimensões da terra, que só foram ocupadas nos dias de Davi e Salomão, e que hoje não tem nem, acho que nem a metade do que Deus prometeu, né? Mas um dia vai se cumprir, e o futuro chega, né? E especialmente o requisito da circuncisão, quando no capítulo 17,
Quando Deus pede a circuncisão como marca dessa aliança, e depois da circuncisão, Deus diz: o teu povo será meu povo, esse povo será meu. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus agora vai começar um outro período. Olha só que coisa bonita. Nesse novo período, Deus tem o capítulo 19 de Êxodo, onde Deus elege a nação. E elegendo a nação, agora Deus tem esse pecador, um culto para apresentar, um sacrifício de sangue para apresentar, um legislador para ensinar, um sacerdócio para ministrar para a vida espiritual desse povo. E aí começa agora o grande Pentateuco, o grande sacrifício que aponta lá para o futuro, para alguém que virá no futuro. Então esses períodos de mudança de atitude, mudança de culto, jeito de culto diferente, é aí que nós identificamos como dispensação. Quando chega em Cristo, então a lei, cheia de requisitos, termina na cruz do Calvário, né? Profetizada em 11:15 de Mateus, a lei e os profetas duraram até João. De lá para cá anuncia-se o reino de Deus e os homens empregam força para entrar nesse reino. Então, em Cristo, agora nasce essa aliança da graça, onde qualquer pecador pode entrar, que é aceito. Só não é aceito quem rejeita. Quantas dispensações existem? 7 com o milênio. Então, vamos nomeá-las. Vamos lá. Primeira, inocência, consciência, governo humano em Noé, patriarcal em Abraão, lei em Moisés, graça em Cristo. Milênio no futuro, depois da parúzia de Cristo. Então, a última dispensação é a volta... visível de Cristo, a parúzia para Israel. Mas a dispensação da graça termina na volta de Cristo ou no arrebatamento da igreja? Termina no arrebatamento da igreja como período dispensacional. Como, por exemplo, vamos lá, a graça de Deus se há manifestado para todos os homens. Todos os homens. Então, esse período termina no arrebatamento. Por quê? Porque tem a plenitude da ressurreição e a transformação dos vivos. Certo. Agora, aí nós temos que usar a tipologia bíblica, lá em 23 de Levítico, a questão da colheita, tá? Primeiro molho, traz para o sacerdote, verso de número 10. Aí tem o primeiro molho de Cristo para o próprio Deus. Quando lá em 27 de Mateus, 52, 53, o Senhor ressuscita e só depois que ele sai do túmulo, sai um grupo de santos com ele e aparece não a toda Jerusalém, mas a um grupo, a muitos em Jerusalém. Então esses santos não voltaram para o túmulo. O Senhor os levou em qualquer ocasião para a glória. Esse primeiro molho está tipificado lá atrás, quando era colhido o primeiro molho. Aí vem a colheita plena, agora vem a colheita total de Israel, né? E nessa colheita total de Israel, dar-se-á o quê? O arrebatamento total e pleno, ressurreição total e plena dos santos. E vai embora para a glória. Mas tem o rabisco, aquilo que Deus recomendou para Israel. Não colha os cantos da tua roça. Porque deixa lá para o peregrino, para o estrangeiro, que passar possa se alimentar. Deus já estava cuidando de um peregrino que nem a Deus conhecia. Que ia passar por uma roça, ia comer uma melancia, ia comer um mamão e etc. Né? O que é isso? É o rabisco. E esse rabisco ficará. Na tribulação, sofrerá na tribulação, outros se converterão na tribulação, judeus e gentios. Aí um peregrino voltará em 19 do Apocalipse, a partir do verso 11. Esse peregrino é diferente. Ele vem rodeado de anjos e com uma igreja glorificada. E aí sim ele vai colher esse rabisco lá em Apocalipse 20, verso 4. Quando vi tronos e aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aí também é visto quem? Aqueles que morreram, porque não receberam a marca, não receberam o sinal e o nome e o número da besta. Por não receber, morreram. E ressuscitam e têm a honra. Não ressuscitam para ser arrebatado, mas ressuscitam para entrar no milênio, como está no próprio versículo. Então a colheita total agora foi feita. Por isso a tribulação, a salvação, ela tem sacrifício, ela envolve sacrifício. Mas o primeiro é o de Cristo. Apocalipse 7,14. Como alguns irmãos pregam, vão ser salvos pelo próprio sangue. Não existe isso. O homem só chega diante de Deus por causa do sangue de Jesus. Por isso o versículo diz assim: lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a graça, esse resquício da graça, alcança pessoas na tribulação. Porque quando você lê o capítulo 9, a partir do verso de número, se não me falha a memória, o 14, 16, você tem, e não se arrependeram. Então Deus no íntimo ainda busca arrependimento do homem na tribulação.
E isso está no capítulo 16 também, quando o trono da besta é ferido, e os homens blasfemam de Deus, e diz assim, e não se arrependeram da feitiçaria, idolatria e prostituição. Perfeito. Durante o período da grande tribulação, então, o sistema de salvação sofre algum tipo de alteração ou não? Não, porque é pela a graça salva, né? O amor de Deus salva. O evangelho vai continuar sendo pregado? Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que aí eu devo dar uma pincelada nisso aí, ou no meu comentário em Apocalipse, quando eu disse o seguinte, como é essa dinâmica da salvação lá no período da grande tribulação? Reverendo, vamos entender o seguinte, quando você se utiliza 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10, e eles mesmos anunciam de nós, como foi a nossa entrada no meio de vocês, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu a seu Filho Jesus Cristo, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Você liga isso com Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu grande poder de sujeitar a si todas as coisas. A igreja se preocupa com esse Jesus e com essa vinda iminente, sem prévio sinal, firmado em 14 de João, do 1 ao 3. Quando você mede essas verdades com o 1 Tessalonicenses 5 e 9, não fomos chamados ou destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que você faz essa ponte com Apocalipse 3 e 10, você vai encontrar a razão porquê do verbo katoikeu e peirazai no verso 10 do Apocalipse 3. O que dizem para esses verbos? provar os que habitam na terra. E esse katoikeu, se habitam na terra, não está se referindo à igreja no contexto, mas àqueles que fazem da terra a sua última morada. Morrem pela terra, se identificam com a terra, brigam pela terra, é o homem não nascido de novo. Ele tem a terra como a sua vida. E a igreja? A igreja é o contrário. A igreja não tem a terra como a sua última esperança. A esperança da igreja é Cristo Jesus. Então Pedro diz, Pedro 2,11, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenais das paixões carnais que combatem contra a alma. Então, esses dois verbos dão a definição de que alguém vai infligir tribulação sobre essas pessoas que não têm nenhuma relação com Deus. Não é a igreja. A igreja saiu daqui. Ela está guardada da ira. E a ira não é somente os 3 anos e meio da quebra da aliança do anticristo com Israel. A ira é o período todo, pois a própria manifestação do anticristo já é a ira de Deus na terra. Depois eu explico por quê. Então, pastor, mas aí tem até os irmãos que falam sobre, ou perguntam muito sobre uma posição intermediária, chamada de mesotribulacionismo. É o meso, isso. Né? Que os crentes em Cristo, os seguidores do Cordeiro, para usar uma linguagem apocalíptica, precisam ser guardados da ira divina, é óbvio. Se eles são filhos de Deus, não são filhos da ira. Mas por que Deus os preservaria da ira do anticristo, né? Tão fortemente destacada no livro de Apocalipse? Uma posição intermediária como o mesotribulacionismo vai defender assim, olha, na primeira metade da grande tribulação, a igreja ainda está aqui e vai sofrer nas mãos do anticristo, porque o anticristo odeia o povo de Deus e odeia a obra de Deus. Não tenha dúvida. Mas quando forem abertos foram derramadas as taças da ira de Deus, quando é a ira de Deus que se manifestar sobre o planeta, aí não, aí a gente sai daqui. Isso, observando esse ponto do meso, né? Ele é quase um pré. Que é antes da ira, né? Ele é quase um pré. Mais um passinho atrás, ele chega no corpo. É porque assim, muita gente fala assim, mas teve perseguição ferrenha do Império Romano sobre a igreja e Deus não poupou aqueles crentes. Por que nos pouparia? Obviamente, porque o mundo não estava cheio da população que Deus queria. Não existia Brasil, Estados Unidos, Uruguai, Paraguai. Não. O que existia? O Império Romano,
Ásia, Europa. Oriente, Europa. Só isso. E o Ocidente aqui? Deus não ia fazer nada pelos ameríndios. Deus não ia fazer nada dos estados do Canadá, lá no topo, até a Patagônia. Então o mundo não estava completo nos dias de Cristo. O planeta hoje está completo. Já chegou, não sei se chegou a 9 bilhões de habitantes, não sei. Está próximo disso. Tá? O que muitos serão ceifados na tribulação. Bom, mas vamos lá. Por que eu não posso concordar muito com os amados irmãos mesos? Porque diz assim Apocalipse 13, 7, que a besta fará guerra aos santos do Altíssimo e destruirá, isso é muito forte, os santos do Altíssimo. Tem fundamento profético para isso, mas é claro que tem. 7 de Daniel, 18, 21, 22 e 25 e 26. Daniel quis saber o porquê do chifre pequeno que tinha olhos e boca que falava com arrogância. E por que ele fazia guerra contra os santos do Altíssimo e os santos lhe foram entregues a ele. E destruiu os santos do Altíssimo. Especificamente versos 22 e 26. Por que no capítulo 12 de Daniel, verso 7, a visão só se cumpre quando o poder dos santos do Altíssimo for destruído. Num período de um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, com mais 3. E metade de um tempo, 6 meses, 3 anos e meio. Por que poder dos santos do Altíssimo destruído? Bom, o poder que a igreja tem chama-se Espírito Santo. Esse é indestrutível. O poder que a igreja tem é o sangue de Cristo. Esse ninguém destrói. O poder que Cristo põe na igreja, ninguém o tira. Então esses santos profetizados nos fundamentos é exatamente a nação de Israel, que no contexto profético assume o nome de santo, título de santo. Então estes sim, eles estão presentes na tribulação e sofrem a perseguição do terrível Gog e Magog, de Ezequiel 38 e 39, como da besta e seus aliados, como sofrem a ira dos reis do Oriente, 9, 13 a 16 de Apocalipse, 16, 12 a 16 do Apocalipse, e o Armagedon se dá de toda essa turma contra Israel. Como Zacarias anteviu em 12, 10 de Zacarias, e quando Cristo, somente Cristo pode livrá-los da dor. Então você põe os santos não como igreja na tribulação, mas como toda a nação de Israel, de onde vai sair o remanescente, que vai ser julgado depois pelos apóstolos, conforme Cristo disse em 19, 28 de Mateus. A igreja não. Claro que os desviados aqui, aqueles que voltarem na tribulação, também sofrerão. Com certeza sofrerão. Por isso que a igreja anteriormente é arrebatada. Por quê? Porque se tem uma promessa de guardar a igreja em Apocalipse 3:10, do ponto de vista meso e do ponto de vista pós, se a igreja vai ficar aqui, e ela tem promessa de ser guardada em Apocalipse 3:10, e ela é destruída em Apocalipse 13:7, esse pensamento não está batendo, essa conta não está fechando. Certo. Ela não fecha. Bom, então eu tenho que entender que esses santos assumem uma outra conotação. E aí, quando Mateus 24, 21 e 22 tem uma outra interpretação bem diferente do que andam pregando por aí. Qual a interpretação? Aí eu vou entrar em outro contexto aqui. Faz mal. Né? Quando Jesus disse que viria uma grande tribulação na terra, de modo como nunca houve. Note o ponto de partida de Cristo. Nunca houve. Só que ele cita uma coisa muito grave. Desde que há homem na terra. Se você perguntar, desde quando há homem na terra? Ora, desde Adão. Então, de Adão até a grande tribulação, nunca houve dor igual na terra. E depois da tribulação não haverá outro. Essa base que Cristo está usando é Daniel 12, 1. Porque Daniel repete as mesmas palavras. Aflição tal como nunca houve desde que há nação na terra. Bom, eu pergunto então, por que dessa relevância nessa tribulação? Por que de tudo isso? Bom, porque a grande tribulação não envolve somente a ira do anticristo, de um político que vai dominar as potências mundiais e vai infligir perseguição aos judeus,
Não envolve só isso. A grande tribulação está definida como a ira de Deus na terra. Então a ira do anticristo é pequena diante da ira de Deus na terra. De certa forma, ele é um instrumento de Deus. Ele passa a ser um instrumento, por quê? Bom, é isso que eu tenho que fazer, então, a leitura de 2 Tessalonicenses do 9 ao 12, né? Quando a vinda desse elemento é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, note, tem poder envolvido, tem sinal envolvido, tem prodígio de mentira envolvido. Só que em Apocalipse 13, a segunda besta religiosa, que representa a Babilônia religiosa, ele entra com sinais que até fogo faz cair do céu. Então é um elemento que tem um poder mágico muito grande. Não é poder de Deus operando nele, é de mentira. Paulo já explicou em 2:9 Tessalonicenses. Aí entra o verso 10. Mas esses sinais e prodígio para quem? Para os que perecem. Notou? Então os que perecem vão estar aqui. Por que para os que perecem? Porque eles não quiseram o amor da verdade para se salvarem. Pelo contrário, tiveram prazer na iniquidade. Aí agora entra a razão de Deus, é o que o senhor falou agora. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Então a operação do erro é o ponto de partida da grande tribulação, que eu queria falar no início. É o ponto de partida da tribulação. Porque o elemento que vem com esses sinais já é a ira de Deus na terra. Ele em si é o poder do engano em operação, verso 9, como já falamos. É o poder da mentira em operação, já falamos. É o que Jesus disse em 5:43 de Mateus. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não quiseram. Mas outro virá em seu nome, e a ele vocês vão aceitar. E vão aceitar mesmo. Então, quando Mateus 24:21 ele diz uma grande... Ele está tratando do período inteiro em todas as suas dimensões. Porque vai entrar o engano do Apocalipse 6:1. Cavalo branco, um elemento sobre esse cavalo branco, que tem coroa, saiu vencendo e para vencer ele recebe um arco. Bom, quem é ele? É Cristo? Jamais, nunca. Os termos são miúdos, são pequenos, frente à majestade de Cristo. O Cristo está lá no Apocalipse 1:13-18. Lá em 19 do Apocalipse 11, 12 e 13, vê quem é o teu Cristo lá no Apocalipse. Ele é o mesmo que pisa o lagar da ira, verso número 17, com base em 14:17-20 do Apocalipse. Então essa grande tribulação é para os que rejeitaram o Evangelho e que tiveram prazer na iniquidade. Então Deus envia a operação do erro para eles. Bom, aí está a grande conotação de Mateus 24, verso 21. Pastor, para o senhor, o livro de Apocalipse é uma narrativa contínua ou cíclica? Ela não pode ser cíclica, né? Ela não pode ser, ela é contínua. E eu vou te explicar por quê. Eu falei aqui uma vez, eu não sei, não lembro o debate agora. O Apocalipse, ele está dividido em 3 ais. E de uma vez que a ordem é do primeiro para o terceiro, então ele está numa ordem. Ele tem uma ordem. Em algum ponto, pode, como está no capítulo 12, né? O capítulo 12, ele volta na história até o nascimento de Cristo para falar que aquele que vai reger as nações lá no milênio com vara de ferro, esse Cristo, ele é apontado ali e ele vai se estender pela história. Mas a mulher que dá a luz também vai ser preservada. Israel será preservado na história. Então, quando ele dá essa volta lá atrás, ele está te dando o ponto de partida da interpretação. Para você entender que a mulher grávida, que tem uma coroa na cabeça, de 12 estrelas, 12 tribos de Israel, que está grávida de um filho varão, Cristo, e que vai reger as nações com vara de ferro. Ou seja, essa vara de ferro está baseada no Salmo de número 2. O verso número 11, verso número 12. Né? Essa vara de ferro está baseada também em 5:10 do Apocalipse, em 2:26, 27, quando a igreja recebe de Cristo a mesma autoridade lá no milênio. E também está em 19:15 do Apocalipse e o verso 17 também. Ele vai governar assim. Então, quando você tem o primeiro ai, onde termina o primeiro ai? No capítulo 9, verso de número 12, quando diz assim: eis que é passado o primeiro ai. Bom, tem passado o primeiro ai. O que é esse ai? Consiste em quê? Em tudo aquilo que no capítulo 6, os selos, e no capítulo 8, as pragas, e no capítulo 9 até o verso 11, menciona como dor na terra. E o capítulo 7, você não falou? Não, ele é um intervalo. Ele é um particular de Deus com os 144 mil judeus selados. E o segundo ai começa onde? Aí você volta para o verso 12 do capítulo 9. Eis que o segundo ai
cedo virá. Então você tem o quê? Uma sequência contínua. E o segundo ai começa onde? Capítulo 9, aí entra a partir do verso de número 13 e vai embora. Do verso 14 vai embora. Até o capítulo 11, verso 14. O capítulo 11, verso 14 diz assim: eis que o segundo ai é passado. O terceiro ai cedo virá. Outra vez. E o que é ai? Juízo, dor e angústia na terra. Esse terceiro ai só termina na parúzia. Quando Cristo desce, no verso 11, com todos aqueles detalhes lindos e maravilhosos, para encerrar a história, julgar Israel, nos moldes de Ezequiel 20, 33 a 38, quando Deus promete reinar sobre Israel, fazer com que a nação passe embaixo da vara da disciplina, exclui os rebeldes de Israel e os santos são preservados de Israel. Esse julgamento de Israel tem base em 19, 28 de Mateus. Julgar as nações, conforme Joel capítulo 3, do 1 até o 16. Julgamento onde Cristo se assenta no vale do Armagedon para julgar as nações. E ele explica por quê. Por causa do meu povo Israel. Verso 1 e verso 2. E depois essa sequência do juízo tem base em 25, 31 a 46 de Mateus. Onde tem 3 grupos de povos. Primeiramente, bodes, ovelhas e meus irmãozinhos. Esses 3 serão julgados. Guarde o verso 11 e 12 de 3 de Joel. Nações ao redor de Israel. Depois você tem mais um julgamento, que é o julgamento exatamente das 2 bestas. Onde em Daniel 7 diz assim, que foi posto o juízo, e aí é quando o chifre pequeno é eliminado. E o julgamento tem resumo em 19, 20 e 21 do Apocalipse, quando as 2 bestas são lançadas vivas no lago de fogo. Ou seja, são 2 gentios, né? E a maior explicação está exatamente aí. Esses 2, os 2 elementos, lançados vivos no lago de fogo. Então, essa sequência é que eu vejo continuidade. Esses 2, um é um líder político e o outro é um líder religioso. Sem sombra de dúvida, cujos fundamentos estão em 2 de Daniel e 7 de Daniel. Muita gente diz que o líder político tem que ser um judeu, é verdade? Então, falam isso, reverendo, mas quando você olha bem para o início do capítulo, né, quando vê uma besta, Império Romano, com 10 chifres, né, os 10 chifres que estão baseados lá em 7 de Daniel, né, esses 10 chifres falam o quê? Fala exatamente do que o capítulo 17 está definindo. 10 homens, 10 políticos, que é a força máxima do final do tempo dos gentios. Né? E a besta que tem 7 cabeças são os 7 sistemas civis políticos de Roma, desde a fundação até a besta, cuja cabeça, uma das cabeças foi ferida de morte, mas que revivia. Ressurreição do Império Romano, que nós já estamos vivendo ele. Isso se repete no capítulo 13, verso 3. Por que o senhor disse que nós estamos vivendo ele? Nós estamos vivendo isso, a política romana impera sobre nós, do império passado, né? Tanto a moda impera, como a educação impera também, né? Como requisito desse império acaba dominando sobre nós, e a religião de um cristianismo que não está à altura do Novo Testamento domina a mentalidade da maioria. Então a herança do Império Romano nós ainda estamos respirando. É essa cabeça que volta... Que volta depois, e volta com força, viu? Até porque a besta religiosa depois... Ela tem tendência idolátrica, porque ela faz com que adorem a imagem da primeira besta, que fora ferida e morta e que revivia. Note a terceira razão, que revivia. Então tem, primeiramente, apoio à primeira besta, é um religioso apoiando a besta política. E quando no capítulo 17 dá o checkmate final, no verso 8, que para mim é o capítulo mais difícil da interpretação, porque 2 Daniel... 7 de Daniel mais 13 do Apocalipse é igual a Apocalipse 17. Aí você tem a besta que era e não é, mas que virá. É ela o 8º rei. E procede dos 7. Espera, porque os 7 são romanos. Procede dos 7. De onde virá o anticristo? Do mesmo lugar de onde vieram desde a fundação de Roma os demais. Então, pois gentil. Procede dos 7. Acabou. Então não tem que falar que é judeu, que é muçulmano, já falaram que é um assírio, já falaram de tudo. A Bíblia está te falando, procede dos 7, resultado dele, e vai à perdição. Na opinião do senhor, o anticristo já está vivo?
Reverendo, olhando aqui para o nível hoje do número de desviados da igreja, para um cristianismo tão frouxo como se vê por aí afora, onde a doutrina chamada porta estreita sequer é mencionada. Você começa a observar as loucuras que acontecem em certos cultos e ensinos transviados da verdade, e agora um avanço de uma ala política que começa a vir com toda a força. Quando você observa o avanço de Gog e Magog, lá na Europa, fazendo o que está fazendo com um país quase que indefeso, mas que resiste até a morte. Quando esse Gog der uma de doido com seus aliados e pender para as bandas de Israel, Jeová vai se mexer do trono. Eu creio que esse elemento anticristo, se ele nasceu hoje, que ele seja bem cuidado, porque eu não quero conhecê-lo. Pastor, tem uma dúvida ligada também à escatologia, numa fala de Jesus que muita gente não entende muito bem. Ele fala lá no Evangelho de João, né, que ele vai nos preparar lugar. E Isso. Quando ele vier, nos levará para esse lugar. Preparar lugar, por quê? Então, preparar lugar. Eu vejo isso aí apenas como, vamos dizer assim, já que eu vou, e não vou votar amanhã, na segunda-feira, esse tempo é o preparar lugar. Mas Jesus prepara lugar no céu, ou na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém fica para depois, é outro assunto. Jesus prepara lugar no céu. Queridos, quem prepara lugar no céu é aquele que tem uma vida santa para ser arrebatado, que ele vai ser levado para lá. Então, esse preparar lugar, entenda, já está preparado, já está prontinho. Apenas decorre o tempo. O nosso Cronos, que está dentro do Kairos de Deus. Então, essa fagulha do nosso tempo, esse período dispensacional, é o período do preparar lugar, entre aspas, porque Deus, o Altíssimo, tem um céu gigantesco. Para crentes, seja o número, não interessa. Não são 144 mil. Não, né? não, 144 mil, isso aí é só um particular do Apocalipse, porque Jeová honra Abraão, Isaac e Jacó, e vai honrar muito mais ainda. Bom, então esse preparar lugar, eu fico incrível, como é que os irmãos confundem, para levar para onde? Não estão dizendo que ele bate e volta, arrebata, vai lá, depois volta aqui, e fico em dúvida. Amados, espera um pouquinho, preparar lugar é o que ele disse, na casa de meu pai. Ele leva a igreja para lá. Aquela casa do pai, por exemplo, Reis, 1 Reis, capítulo 8, você tem o verso 30, 33, 35, 39 de Reis, quando Salomão diz assim, ouve tu desde o céu, verso 49, lugar da tua habitação. Você vê isso, Salmo 115, 16, olha só que coisa incrível, né? O céu dos céus é do Senhor nosso Deus, Pai nosso que está no céu, Mateus 6, 9, mas a nossa cidade está no céu, é para lá que ele vai levar, né? E quando ele leva para lá, você pode aguardar que ele vai voltar 7 anos depois com essa igreja em glória. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas eu vou antecipar um pouquinho a chamada do intervalo, conversando com você a respeito da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que tem um curso bíblico completo, em 3 níveis, todos em EAD, ou seja, você não precisa frequentar presencialmente. Existem cursos presenciais na Grade? Existem, em alguns lugares, mas os cursos de EAD podem ser feitos em qualquer lugar do planeta. Se você for astronauta, dá para fazer até lá da estação orbital, lá tem internet, então você consegue fazer o curso também, tá? Como é que você faz para se informar? Quem gosta de falar com pessoas durante a semana, no horário comercial, liga para 3115 0819, 3150819, em São Paulo. Então não esqueça do DDD 11. 3 irmãos postaram comentários. O primeiro deles é o Lázaro Soares. Os comentários são sempre em torno da enquete, né? Na nossa enquete, pergunta que tipo de, ou qual sistema de interpretação ele prefere, o pré-milenismo ou o amilenismo, né? Nessa enquete de hoje. E o irmão Lázaro disse o pré-milenismo, por ter um amparo histórico e mais coerente com a leitura da Bíblia. Né? Ele concorda com o senhor. O Rafael Souza também.
Ele diz: o pré-milenismo é atestado na Escritura e na patrística, né? Patrística são os escritos dos líderes da igreja após a morte dos apóstolos, né? O período imediato lá. E o Heller Cavalcante diz: pré-milenismo pós-tribulacionista histórico. Ou seja, ele é pré-milenista, ele não é dispensacionalista, né? Então é o pré-milenista histórico, mas pós-tribulacionista. Existem tem essa alguns irmãos aí que entendem que a igreja será preservada durante a tribulação, como Israel foi preservado durante as pragas do Egito. O senhor não concorda com isso, né? Não, não posso. Sabe por quê, reverendo? Porque o plano de Deus em Israel estava iniciando, né? Estava começando. Ali era o ponto de partida, né, de uma outra dispensação. E Deus, ele precisava, aproveitando a dureza do coração de Faraó, ele precisava usar essa dureza para mostrar para o Egito, para mostrar para Israel exatamente o seu poder. Bom, então o preservar a igreja na tribulação difere um pouco, pois o contexto político que nós vivemos hoje, envolvido em sistemas políticos, né, fica muito diferente daquela época. O Israel era segregado. A vila tal é dos judeus, eles estão ali. O Egito está para cá, é mais fácil. A igreja, ela tem um contexto missionário, ela está na terra, ela está espalhada. E a política que vem sobre a terra, vem sobre todos. Não vai poupar ninguém, vem sobre todos, né? Se houver uma perseguição de determinado partido político, não é somente para pessoas não crentes e crentes, é para todos. Você entendeu? Então não vejo possibilidade de nós tomarmos como base esses dois contextos e colocarmos juntos. Fica meio difícil, fica complicado colocar, né? Se a igreja estivesse segregada lá na Austrália... Ah, sim. Bom, estamos num pedaço de terra aqui separado. Então o resto, o senhor vai nos guardar. Não vai guardar assim não, não é assim não. A coisa difere muito. E é aí que eu não posso colocar nesse contexto a igreja na grande tribulação. Muito bem. O senhor disse que a última dispensação é o milênio. Sim. Em termos práticos, como é que vai ser o dia a dia no milênio? Jesus vai estar reinando pessoalmente, fisicamente aqui na Terra, é isso? Obviamente, sim. É o que nós cremos pela palavra de Deus, né? Uhum. Porque... não haverá nenhum tipo de impiedade, transgressão, etc.? Olha, reverendo, de acordo com a palavra de Zacarias 14, que a nação que não subir para Jerusalém para adorar o rei, virá sobre ela um castigo. Então o senhor percebe que o problema do homem, Deus está mostrando no milênio. O problema do homem não é condição política boa ou ruim, clima bom, maravilhoso ou ruim. Não é questão de seca no Nordeste ou na África, não. Ou riqueza. O problema do homem não é esse. O problema do homem é coração. Então, ele não vai obrigar. Mas o governo dele é uma lei. Não vamos chamar de ditadura, porque não é ditadura. A ditadura é covarde. E Cristo não é covarde. Ele age com princípios dele mesmo. Por isso que o governo é chamado de vara de ferro. Né? Como eu já mostrei aqui nos versículos. Então, o castigo vem nos moldes de Zacarias 14. Né? E a nação que não subir a Jerusalém para adorar o rei, não virá sobre ela a chuva e etc. Bom, então aí você tem uma diferença muito grande, porque quem está governando em Jerusalém, quem vai governar, conforme Isaías capítulo 2, do 1 ao 6, repetido em Miqueias 4, do 1 ao 5, quem vai governar é Cristo. Quem vai governar é o Filho de Deus. E o dia a dia do homem será um dia a dia normal. Só que ele tem paz na terra, ele tem pleno conhecimento de Cristo, a vida terá sua longevidade. Você confere em 65 de Isaías, essas verdades, a partir do verso 18 mais ou menos. Você tem uma condição de vida completa, para que todos reconheçam que o Deus que amou o mundo de tal maneira, esse Deus, ele quer ter esse homem, essa criatura para si. Ele não amou o mundo geográfico, hidrográfico, topográfico, não. Ele amou o mundo demográfico. Ele amou o homem. E como esse homem, ele sempre quis ter comunhão. Ele sempre quis se relacionar com esse homem. E o milênio, conforme a figura mostrada lá em 17 de Mateus, na transfiguração, o que ele será no futuro, é exatamente uma declaração disso.
Mas Deus não vai excluir da terra o pecado. Por quê? Está escrito, o pecador de 100 anos morrerá. 65 de Isaías, a partir do 16. Então, o pecador, então terá alguém que terá em si ainda e terá pecado. Terá uma vida normal. Só que a guerra não terá espaço. Como disse Isaías no capítulo 35, a guerra não tem espaço. Ao invés de armas de guerra, são enxadas, é o trabalho do homem, é o dia a dia. Legal. Uma última pergunta, pastor, que eu não posso deixar de fazer, né? Mas só um adendo. No milênio, você, se pagar imposto, vai ser imposto justo, não a pornografia que é o imposto de renda aqui no Brasil. Bom, a pergunta é a seguinte, na sua opinião, pergunta que nunca lhe fizeram, tá? Nunca. Meu Deus. Qual que é a marca da besta? Quando você olha para 13 do Apocalipse, você tem sinal, nome e número. Uhum. Bom, então você tem aí três marcas que definem a política futura da besta. Onde ninguém pode comprar ou vender. Se não aderir a essas três, seja o 666, ou seja o outro sinal ou a marca, o nome, aliás. Porque o principal é o nome. Mas Deus, na sua bondade, nos revelou o número. E ele fala do sinal. Nos revelou o número, fala do sinal, mas ele não deu o nome. E se essa trilogia é o que envolve a besta na sua totalidade, e esta política é demarcada exatamente no que diz respeito à economia mundial. Então não posso achar que essa marca é como alguns irmãos estão pregando na internet, né? Que é, por exemplo, você adere a movimentos modernos, né? E isso fica marcado na sua mente, que aí eles citam como testa. Você adere ao movimento do pecado moderno, que não vamos aqui citar o nome por perseguição, que agora nós temos isso, né? Não pode falar. Nós temos agora esse privilégio maravilhoso, né? Mas se você abraçar tal ideologia, tais desvirtuamento, e é isso que é mundo, em 1 de João 2,15, não ame o mundo, que não é o mundo ser humano, não, é o mundo chamado da ideologia, onde tais pensamentos são regulados para se oporem ao Criador. Isso não é marca da besta, isso é doutrina estabelecida no mundo, dada por políticos. Marca da besta vai atingir o principal, a economia do mundo. Ninguém pode comprar, ninguém pode vender. Se não tiver, o que é que o inimigo está preparando? Exatamente isso. A economia do mundo é que vai ser atingida com esse sinal. Então você vai ver o 66 como empresário do futuro. Você vai ver esse nome ao ser revelado, que eu não quero conhecer, que nós não estaremos aqui em nome de Jesus, mas a Bíblia antecede pelo menos o número, né, para você ter uma ideia do que é a situação. Então, quando tudo isso for revelado, então você vai ver a economia atrelada a uma política estabelecida não pela primeira besta, que alguns estão se enganando com isso. O anticristo, não, ele não vai criar isso. Quem vai criar é a parte do verso 11 ao 18 do capítulo 13 do Apocalipse, a segunda besta. É a besta religiosa, aquela que tem 2 chifres. Qual é o primeiro chifre? Poder político. E o segundo? Poder religioso. Influência religiosa e política a nível mundial. Um humano de expressão, uma personalidade de expressão não municipal, nem estadual ou nacional, mas intercontinental, mundial. Capaz de chegar e dar conselho para presidentes, economistas e etc. Capaz de chegar na ONU e fazer a ONU se curvar. Na Unicef fazer a mesma coisa. É este cidadão que vai dar vida àquilo que a economia do mundo hoje precisa. Como disse logo quando o mercado comum europeu foi formado, com aqueles 8 países membros, né, que depois foi chegando até o número aí de 12, depois foi para um número maior. Quando um deles deu o grande Grinchel disse, né, queremos um economista.
Queremos de Deus ou do diabo? Venha ele de Deus ou do diabo, não interessa. Ele vai vir com certeza. Ele vai chegar. Então, não se trata apenas de palavra ou apenas de falar aqui, porque na mão, porque as ações das pessoas. Não, nada disso, filho. É marca mesmo. É colocar mesmo, seja chip ou outra coisa qualquer, o QR Code, código de barra, não interessa o quê. É marca aonde o humano ficará atrelado, todos atrelados agora, numa política, com governantes em cima das 10 potências, e aí isso aí é uma questão a ser trabalhada depois. Eu trabalho isso exatamente no livro Visão Panorâmica e no meu comentário em Daniel. E é daí que vai surgir o grande empresário do futuro, o 666, que vai definir o ritmo da economia. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo estourou. A gente tem que terminar. Vou mostrar mais uma vez o livro do pastor e chamar o resultado da enquete, né? Quem quiser conversar com o pastor, os contatos dele foram publicados ao longo do programa nas nossas redes sociais. Os contatos dele nas redes sociais foi publicado ao longo do programa e estão também nas nossas redes sociais, para quem não conseguiu anotar, tá bom? Pastor José Carlos de Lima, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu. Obrigado. Deus abençoe e enriqueça sempre. E você aí de casa, um ósculo santo até a próxima sexta. Vejam só a entrevista.